está localizado no servir, tá bom? Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus, graça e paz mais uma vez aos irmãos. Amém. Queridos, vamos orar nessa noite, para nós podermos dar início ao momento da nossa reunião. Vamos todos juntos orar. Você nos acompanha também através dessa live. Vamos orar nessa noite, participar desse momento importante para nós, tão solene, que é o momento em que nós cultuamos a Deus e que Ele se faz presente em nosso meio. Amém? Deus, Criador dos céus e da terra, a que nós viemos o dia de hoje, não pela nossa vontade, não pelo nosso querer, mas é porque o Senhor é quem opera em nós tanto o querer como o efetuar, como diz a sua própria palavra. Se houve em nosso coração desejo, vontade, ímpeto, que nos moveu para estarmos aqui essa noite, não foi de nós mesmos, mas é o Senhor que nos torna aptos e úteis para a sua obra, e segundo a sua vontade e o seu querer, o Senhor nos conduziu aqui essa noite, pelos motivos e propósitos que só o Senhor mesmo conhece. Mas um é conhecido de cada um de nós, que é estarmos aqui para louvar o seu santo nome e ouvir da sua palavra aquilo que o Senhor tem para nos ensinar essa noite. Ó Deus, que o Senhor se faça presente em nosso meio, que o Senhor esteja presente nos louvores que serão entoados, que o Senhor esteja presente na palavra que vai ser liberada essa noite sobre a sua igreja, que o Senhor abra mentes, corações, ouvidos espirituais para recebê-la, e que através dela o Senhor nos santifique, porque é isso que declara o Senhor Jesus, naquela oração que Ele mesmo fez: santifica-nos na verdade, a Tua palavra é a verdade. Que o Senhor santifique não somente os que aqui estão, não somente os que nos acompanham nessa noite através dessa transmissão, mas todo o seu povo ao redor do mundo. Porque o Senhor Jesus intercedeu com essa oração pelos seus discípulos, e essa intercessão também chega a nós todos que cremos no seu Filho Jesus. Que assim seja com o louvor da sua glória. Que o Senhor expurgue de nós os nossos pecados, que o Senhor expurgue de nós as nossas falhas, aquilo que nós ainda continuamente lutamos muito para sermos libertos. E no final nós sabemos que é o Senhor que liberta o ser humano dos seus cativeiros, que liberta o ser humano de tudo aquilo que o prende, conforme a própria palavra do seu Filho Jesus: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós rogamos ao Senhor essa libertação de tudo aquilo que ainda nos prende na nossa caminhada aqui neste mundo. É que nós pedimos e agradecemos muito ao Senhor pelo dia, agradecemos ao Senhor pela semana, agradecemos ao Senhor pelo fato de que o Senhor nos abastece, o Senhor mantém as nossas casas, o Senhor mantém a nossa saúde, o nosso vigor, o Senhor que nos mantém vestidos, o Senhor que nos dá intelecto, sabedoria. Todas essas coisas vêm do Senhor e não de nós mesmos. Que o Senhor receba toda a glória por isso, que o Senhor nos dê sempre gratidão em nossos corações por todas essas coisas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Salmo de número 2. Salmo de número 2. A partir do versículo 1. Glória a Jesus. Diz o seguinte, Salmo de número 2, a partir do verso 1. Porque se amotinam as gentes, e os povos imaginam a vaidade. Os reis da terra se levantam, e os príncipes consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. O verso 12 diz o seguinte, o verso 11 e 12: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que não se ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Amém? Salmo de número 2, o salmista está falando aqui sobre
a tendência e sobre o ímpeto que os homens, que os reis, ou seja, aqueles que estão em posição de eminência, os príncipes, as pessoas que exercem autoridade, e ele começa o salmo dizendo: por que essas pessoas se amotinam, elas se juntam, elas se unem com o mesmo propósito, que é de se levantarem contra Deus e contra o seu ungido? Aqui a palavra ungido aparece fazendo uma referência justamente ao ungido de Deus, aquele que Deus escolhe, aquele que Deus põe sobre ele a sua unção. Nós sabemos que esse salmo de número 2 se trata claramente de um salmo messiânico, está falando aqui de Jesus Cristo. Talvez o autor, Davi, está falando do seu ungido, falando dele mesmo, já que ele era ungido pelo próprio Deus lá, através do profeta Samuel, para ser rei sobre Israel. Mas no final, era o Espírito Santo falando através de Davi sobre o Senhor, Deus Pai, e sobre o Filho, Jesus Cristo, ser ungido, porque Jesus é aquele que é o escolhido, o ungido de Deus, o Messias, como nós vemos aqui trabalhando através das exposições do Evangelho, deixando muito bem claro que Jesus é esse escolhido de Deus, esse ungido. E ele vai dizer porque se amotinam as gentes, e os povos imaginam a vaidade, os reis da terra se levantam, os príncipes consultam juntamente, ou seja, entram em conselho juntamente contra o Senhor, esse ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Isso aqui mostra toda a conspiração humana contra os planos de Deus. O ser humano, na sua natureza caída, Adão, ele conspira, ou ele tenta conspirar contra Deus e contra os seus planos. A gente sabe que Jesus Cristo, o Messias, o ungido de Deus, ele é parte, na verdade parte não, ele é o todo, a consumação, o ponto central de todo esse plano de Deus para a história da redenção. É por isso que ele é incluído aqui, porque ele se levanta contra o Senhor e contra o seu ungido. E a gente acompanhou algumas exposições aqui no capítulo número 27, toda a trama que os homens principais dos sacerdotes e todos os membros da religião judaica lá em Jerusalém, como eles se amotinaram, como se juntaram e como fizeram todo o povo de Jerusalém também se ajuntar juntamente com eles para condenação e morte do Senhor Jesus Cristo, cumprindo justamente isso aqui, essa profecia aqui, as pessoas que se juntam, príncipes, principais dos sacerdotes, que se juntaram contra o plano de Deus e a verdade de Deus revelada na pessoa e na face de Jesus Cristo. Mas no final nós temos também o que é dito nos versículos 4 e 5: aquele que habita no céu seguirá, o Senhor zombará deles. É uma linguagem antropopática para falar que Deus tratará esse amotinamento, esse ajuntamento dos homens contra o seu plano como uma coisa completamente inútil, como uma coisa vã que para nada servirá. Os homens se amotinam e tentam contra os planos de Deus, contra a verdade de Deus revelada através de Jesus Cristo, através da sua palavra, mas os planos desses homens são completamente frustrados. Os homens que mataram, que juntamente tentaram contra a vida de Jesus, ainda assim eles falharam miseravelmente em tentar parar Jesus Cristo, em tentar parar a mensagem do Evangelho, a propagação da verdade e o avanço do reino de Deus. Se amotinaram contra Deus e contra o seu ungido. E no final aconteceu justamente isso. Aquele que habita nos céus zombou deles, tratou com total desprezo tudo aquilo que eles tentaram fazer. E no final o que fica para nós é justamente esse mandamento que Deus dá para nós não seguirmos o conselho desses que se ajuntam em conselho contra Deus. Está no verso 12: beijai o filho para que não se ire e pereçais no caminho. Essa é a vontade de Deus Pai para todo e qualquer ser humano, que nós nos sujeitemos à autoridade do ungido dele, que é Jesus Cristo, que é o Filho dele. Por isso que diz: beijai o Filho para que não se ire e pereçais no caminho. E no final ele diz: bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. E é assim que nós nos sujeitamos a Jesus, confiando plenamente nele, não seguindo o caminho dos povos que se juntam contra Deus e odeiam a verdade de Deus, mas seguindo o caminho do temor e da confiança, que é o que Deus deseja para todos nós. Vamos entoar os louvores essa noite. Vamos ao hino de número
192 da nossa harpa. E no 192, pelo mundo brilha a luz desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário, os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que emanou no Calvário. Somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tem amor, pois compreendo o valor no Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador, o Calvário, o Cordeiro divinal, padeceu na cruz teu mal e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Glória a Deus. Hino de número 198. 198 na nossa harpa. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se.
a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Ser fiel e obediente eu viver. Um muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Glória a Deus. A música diz escolhido dos milhares para mim, mas no final somos nós que fomos os milhares escolhidos por Ele, né? A igreja sugere algum louvor para cantarmos juntos? 7. Número 7. Então vamos cantar um de número 7. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Hino de número 7 da nossa harpa. Cristo cura sim. Contra os males deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Derramou seu sangue puro pra remir a mim. Quando ungido sou de azeite, sou curado enfim. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Só nossa alma é bem segura, oculta em Jesus. Ele é o bálsamo da vida, derramou na cruz. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Glória a Deus, eterna glória, demos-lhe louvor. Glória, cânticos e hosanas, dai ao Rei.
diz o que nós aprendemos com as próprias Escrituras. Cristo cura, sim. E nós nos relacionamos não com um Deus mesquinho, não com um Deus que segura e retém a mão dele quando se trata de nos dar, Deus abençoe, de nos conceder a sua graça e as suas bênçãos. Então nós podemos chegar a Deus e pedir pela cura, seja ela física, seja ela emocional, seja ela mental, e até mesmo espiritual, e principalmente espiritual, que é o que nós mais precisamos para a nossa caminhada com Deus e com Jesus Cristo. Então nós podemos fazer aquilo que o autor aos Hebreus disse na sua carta, chegar com confiança na mediação de Jesus Cristo ao trono de Deus e pedir que Ele nos traga cura no nosso corpo, na nossa alma, na nossa mente, coração, e não somente para nós, mas principalmente para os nossos irmãos, para os nossos queridos e amados irmãos ao redor de todo mundo, que o Senhor cura, que o Senhor traga restauração sobre eles, porque nós sabemos que só Jesus Cristo aqui cura. Mas os médicos trabalham, os profissionais se empenham. Jesus é quem mesmo vai dizer para os discípulos: sem mim nada podeis fazer. E Jesus queria dizer exatamente o que ele disse. Tudo bem que Jesus está falando ali sobre frutificar dele, mas quando ele diz que nada se pode fazer sem ele, é que literalmente nada se pode fazer sem Jesus. O que é um médico com toda a sua sabedoria, o que é um farmacêutico com toda a sua capacidade, entendimento, se não for Jesus para realizar aquilo que é necessário para aquela vida? Todos os remédios, recursos, procedimentos serão completamente inúteis se não for Jesus Cristo, pela vontade de Deus, para realizar a cura sobre alguém. Então somente Deus tem esse poder. Então por isso nós podemos rogar a Ele pela cura, pelo louvor da sua glória, e que a gente ainda possa continuar caminhando por esse mundo com qualidade de vida, para que nós possamos fazer a obra dele de maneira mais prolongada. Amém? Vamos orar nessa noite por essa primeira parte, e para a segunda parte do culto, que é o momento da palavra, vamos orar pela vida do nosso pastor, que vai trazer a mensagem, por todos aqueles que Deus tem usado para contribuir para esse ministério continuar de pé e funcionando. Então vamos orar nessa noite. Ó Deus, Criador dos céus e da terra, nós que somos pequenos e falhos seres humanos, diante da sua presença grandiosa e gloriosa nesse momento, e confiando na mediação do seu Filho Jesus, é que nós venhamos agora, primeiramente, agradecer ao Senhor por essa graça que o Senhor nos concedeu. Depois de dias e semanas, o Senhor continua nos mantendo, nos sustentando, nos deixando muito bem preparados para cada dia, conforme aquilo que o Senhor Jesus Cristo mesmo disse: basta a cada dia o seu próprio mal, e todos os males de cada dia o Senhor tem nos dado o bem. E nós agradecemos ao Senhor por isso, que o Senhor seja glorificado cada vez mais por isso. Obrigado a Deus por essas dádivas, bênçãos, por estarmos aqui. E nós agradecemos também pelas pessoas que o Senhor, na sua misericórdia e providência, tem levantado para contribuírem com a ação desse ministério. Nós agradecemos por essas pessoas, agradecemos pela sua provisão e pedimos que o Senhor seja amigo dos amigos dessa obra, que o Senhor nos acompanhe, que o Senhor esteja sempre perto dessas pessoas, que o Senhor venha trazendo salvação nas suas asas, aqueles que ainda não são salvos dentre esses, que o Senhor, como foi dito nesse hino, traga a sua cura, a sua libertação, o seu favor, e tudo isso que seja feito para que o Senhor seja glorificado, não somente por um mero prazer de receber uma bênção, mas que o Senhor nisso seja glorificado e seja testemunhado. Nós agradecemos por esse ministério estar de pé, por o Senhor ter sustentado essa obra, e pedimos que o Senhor continue o trabalho, a obra que está sendo feita aqui através desse ministério, porque nós sabemos que não somos nós que dirigimos, mas é o Senhor que está à frente de tudo. E nós queremos humildemente pedir ao Senhor, nesse momento, que o Senhor conduza o momento da palavra, que é um momento que nós agora devemos ouvir e reter o que o Senhor diz. O pastor que já está nas suas mãos nesse momento, que o Senhor o abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor guie em toda a palavra nesse momento e abra as mentes e os corações que estão aqui presentes, quanto mentes e corações de todos que hão de ouvir essa mensagem através das redes sociais. E que o Senhor opere, Senhor, a sua salvação, a sua libertação, a sua cura, que tudo seja feito para que o Senhor enriqueça, enobreza e cresça ainda mais em glória e em louvor. É o que nós pedimos e agradecemos essa noite em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu agradeço ao meu povo. Glória ao Senhor Jesus.
A paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória ao Senhor nosso Deus, eu louvo a Deus pela graça de aqui estarmos presentes. Eu louvo a Deus pela vida de cada pessoa que nos acompanha. Já tem alguém ali, que Deus abençoe. Mara Santos, Deus abençoe tua vida, tua família, nossa prima, né? Deus abençoe, Damares, em nome de Jesus Cristo aí, todos vocês, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor Deus esteja guardando, protegendo, livrando do mal. Obrigado, Deus. Jesus abençoe, Arão. Que Deus abençoe cada lar, cada família, cada pessoa que nos acompanha, que está adorando ao Senhor juntamente conosco. Que o Senhor Deus, por sua graça e misericórdia, nos abençoe aqui. Derrame sobre nós mais uma vez a sua graça, abra nossos corações para receber sua santa palavra. Glória a Jesus por cada um dos meus irmãos e irmãs. Aleluia. Queridos, vamos meditar na palavra de Deus mais uma vez essa noite, dando continuidade às pregações que estamos fazendo nos Evangelhos. Mateus capítulo 28. Faremos hoje a leitura e a meditação dos versículos 11 a 15, a mentira dos judeus. Ontem o nosso professor Mateus, irmão Mateus, ele introduziu o capítulo 28, fez a introdução pregando sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Então, diante de todo o sofrimento que nós vimos e acompanhamos através, mais uma vez, da leitura, que eu creio que todos nós conhecemos, como nós já dizemos aqui, em filmes, na data, né, de todo ano, que é a Páscoa, a chamada Páscoa, todos nós acompanhamos. E somos, graças ao nosso bom Deus, pela graça de Deus, somos familiarizados com o que significa a Páscoa, que é a morte e ressurreição de Jesus Cristo. E agora nós vimos a ressurreição de Jesus. Depois de todo o sofrimento que Ele passou por nós, que Ele suportou em nosso lugar, todo o martírio que Jesus suportou por nós, agora Ele ressuscitou, está vivo. Uma vitória incontestável, uma verdade absoluta, mas o diabo ele não deixa de ser diabo, ele continua sendo diabo, ele não virou santo e nem tampouco ele já está preso depois que Jesus morreu. Ele continua sendo diabo, ele ainda vai ser lançado no lago de fogo lá na frente, depois do juízo final, depois de todas as coisas. É Jesus que vai dar o checkmate dele, mas até então ele continua em operação e ele continuou depois da ressurreição de Jesus Cristo. É o que vamos ver aqui, mais uma ação do diabo depois da ressurreição de Jesus Cristo, até para mostrar para nós o porquê do que vai vir depois, que é a ordem que Jesus vai dar para que nós continuemos a grande comissão, para que a igreja dê continuidade ao trabalho de Cristo, porque o diabo não parou nos serviços dele também não. Ele não entrou de férias depois da ressurreição de Jesus Cristo, ele continua trabalhando. Então vamos ler. A mentira dos judeus, versículo 11, capítulo 28 de Mateus, versículo 11. E, quando iam, eis que alguns guardas, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E aqui se trata da ressurreição que eles viram, são testemunhos oculares. E congregados eles com os anciãos, os velhinhos, de barba branca, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando: dizei, vieram de noite os seus discípulos e nós estávamos dormindo, e o furtaram, roubaram o corpo de Jesus. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos, o convenceremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. Mateus, o apóstolo, está escrevendo, então, até quando Mateus escreveu esse evangelho, o povo ainda divulgava essa mentira que os judeus pagaram. Os judeus pagaram os guardas para que aqueles guardas que presenciaram a ressurreição de Cristo, que viram o terremoto, que foram acordados com aquela luz que desceu, que abriu a pedra, eles mentissem, dizendo que eles dormiram
e os discípulos roubaram o corpo de Jesus ainda morto. Eles queriam tapar a verdade absoluta da ressurreição. O meu irmão me corrigiu ali e falou que até hoje essa mentira eles divulgam lá. Mas há uma linha de mentirosos de outra maneira, de outro aspecto. Essa mentira aqui, o problema da mentira é que ela precisa sempre de outra mentira para que ela seja maquiada. A mentira é como uma maquiagem. Então é sempre necessário refazer, ser refeita, reformulada. A verdade não, a verdade sempre será a verdade. Então Jesus Cristo ressuscitou, sempre será esse mesmo relato aqui. Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Todo ano tem a Páscoa e é a mesma coisa. 2000 anos depois temos o mesmo assunto e temos a mesma fé. A verdade é a verdade. Porém, a mentira ela precisa ser camuflada. Então tem uma linha de judeus hoje, ortodoxos. Eu já acompanhei alguns rabinos atuais e eles afirmam que eles apedrejaram Jesus. Tem uma linha de judeus ortodoxos hoje que afirmam que eles têm testemunho de vários historiadores que eles apedrejaram Jesus, que nós dizemos que foi crucificado. Eles desmentem inclusive a crucificação. Eles não desmentem hoje com essa mentira atual, não só a ressurreição, eles querem desmentir inclusive a crucificação. Ele diz, na verdade, quando ele estava dizendo isso a um pastor e explicando sobre isso, ele diz, segundo esse rabino, esqueci o nome dele agora, ele disse, segundo ele, que a nossa pregação é uma grande farsa, porque a cruz foi inventada, segundo ele, porque nem crucificado Jesus foi, ele foi apedrejado. Nós o apedrejamos, foi assim que ele afirmou. Então, mentiras sempre vão precisar de outras mentiras para serem tapadas. Por que esse testemunho dos guardas? Toda pessoa que vai estudar a veracidade de Cristo. Alguns cientistas afirmaram que Deus não existe porque eles queriam ser livres para pensar. Então pouco importa a religião, eles não eram muito ligados, eles estavam fascinados pelo estudo. Talvez foi o caso de Darwin e de outros. Eles eram perseguidos pela Igreja Católica Apostólica Romana, que o diga Galileu e outros mais pensadores na época, e por isso criar essa teoria de Deus não existe e livrar muitas pessoas e a ciência para que seja livre do pensamento religioso. Essa é a ideia dos cientistas que postularam esse negócio dessa teoria. Teoria da evolução, teoria disso, que nada disso é provado. Hoje nós temos, na verdade, pessoas que podemos chamar de parasitas intelectuais. Quem afirma isso hoje sem ter em mente, e um pouco de raciocínio lógico para perceber o porquê que os caras inventaram isso, essas teorias, para se livrar da perseguição religiosa. São os parasitas intelectuais que não param nem para pensar. Eles só ficam repetindo o que os outros pensam e falam, e eles ficam reverberando, falando essa mesma coisa, contra o criacionismo. Deus existe, Deus é verdadeiro, Deus é quem Ele é, Ele não precisa de nada. A verdade é Ele e ponto final. Agora, queridos, Jesus ressuscitou. E aqui os judeus pagaram os guardas que presenciaram a ressurreição para mentir para o povo e dizer que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus. Ou seja, uma farsa, uma mentira. Não continuou. Essa mentira caiu por terra. E por algum motivo que nós sabemos que a verdade, principalmente a verdade sobre a ressurreição de Cristo, estamos falando de Deus. E Jesus Cristo ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então não tem como. Dentro da própria Jerusalém, que é onde a mentira começou a se espalhar, alguns dias depois, se passa. Jesus sobe para o céu. Mais uns diazinhos se passam. O Espírito Santo desce naquele cenáculo. Pedro prega diante daquela multidão. E dentro de Jerusalém, onde a mentira se espalhou, 3.000 almas vem a Cristo pela pregação de Pedro. Porque a verdade de Deus, ela sempre
prevalecerá. Onde o diabo tentou enganar com a mentira, Pedro diz: Davi se encontra no túmulo, mas Deus ressuscitou Jesus Cristo ao terceiro dia e fez de Jesus Cristo Senhor e Cristo. Pedro prega isso lá em Jerusalém, na própria Jerusalém, onde o diabo inventou essa mentirinha. E a mentira cai por terra e 3.000 almas vêm a Cristo só nessa pregação de Pedro. Queridos, Deus, o que ele fala sobre a verdade? E Deus, ele abomina a mentira. E aqui nós vemos o pecado da mentira. E que a mentira ela sempre serve de refúgio para quem é mentiroso. A mentira ela serve de válvula de escape para quem é mentiroso. Muitas das vezes o ser humano vai ter a mentira como uma válvula de escape, como um refúgio que o protege para que não seja exposto. E Deus, o nosso Pai Celestial, Criador, o próprio Yahvé vai falar para nós na Bíblia Sagrada, pela boca de Balaão, naquele episódio, quando Balaão tenta amaldiçoar o povo de Deus, o próprio Deus vai falar pela boca do próprio Balaão: eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. No capítulo do profeta Isaías, capítulo 28, versículo de número 17, Isaías capítulo 28, versículo de número 17, o próprio Deus Yahvé também vai dizer: e regrarei o juízo pela linha, e a justiça pelo prumo, e a saraiva ou o fogo varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. É o que Deus pensa contra a mentira. Deus é a verdade, Ele é contra a mentira. Então Ele é verdadeiro, Ele é verdadeiro. Jesus Cristo, Ele vai dizer para um de seus discípulos: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus Cristo, orando para o Pai, Ele afirma para o Pai: a tua palavra é a verdade. Jesus Cristo, quando vai falar sobre o Espírito Santo, então, o Pai é verdadeiro, nós vimos aqui o pensamento dele sobre ele mesmo, concernente à verdade, e contra a mentira, quando ele diz: eu não sou homem para que minta. Vocês, seres humanos, têm o hábito de mentir, eu não minto, eu sou Deus, eu não minto. E nós vimos o posicionamento dele contra a mentira, na Isaías 28:17. Então Deus é verdadeiro e odeia e se posiciona contra a mentira. Jesus Cristo, ele se auto-intitula a própria verdade. E a Bíblia vai dizer, nós já acompanhamos, que ele foi enterrado na sepultura do rico. E não junto com os ímpios, porque na sua boca nunca foi achado nenhum engano. Jesus sempre falou a verdade. Ele sempre andou na verdade. Por isso ele é a própria verdade. Jesus Cristo, ele se posiciona sobre o assunto entre uma vida que vive na verdade, uma vida que vive na mentira, quando ele diz: aquele que recebe a minha palavra vem para a luz, anda na luz, vive na verdade, fala a verdade. Aquele que me odeia ama as trevas. Ele não quer vir para a luz para que as suas obras não sejam manifestas. Ele quer que esconda. Então, busca o quê? A mentira. Porque a mentira que cobre erros. A mentira cobre erros. A mentira encobre, engana, dissimula. E o Espírito Santo, quando Jesus vai falar sobre o Espírito Santo, ele diz que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, que nos guiará em toda a verdade. Jesus está se referindo à palavra de Deus, que é a verdade, mas o próprio Espírito Santo, ele tem esse título como Espírito da verdade. Por consequência, é verdade também em qualquer assunto. Queridos, nós vimos aqui o pecado da mentira, e infelizmente é algo praticado até hoje, principalmente quando as pessoas querem se livrar de problemas.
Os judeus tinham Jesus como um problema, o sinédrio tinha Jesus como um problema. E Jesus é a verdade, e não tem como encobrir Jesus e nem tem como apontar um erro para Jesus. Por isso eles precisavam da mentira. Mas nós sabemos que não é só o sinédrio e nem não é só o ser humano. O problema da mentira é que ela nasceu no coração, se é que ele tem um, de Satanás. A mentira nasceu... Quem inventou a arte de mentir foi o diabo. É isso que Jesus vai dizer no Evangelho segundo escreveu João, que a mentira ela provém do diabo. Ele é o pai da mentira, ele é o gerador da mentira, ele é de onde se origina a arte da falsificação, do engano. É por isso que Paulo vai dizer: as astutas ciladas do maligno, a astúcia, o engano, o entorpecimento, a camuflagem, a magia, a mágica que não te permite ver a realidade, mas que você veja truques e você foque naquilo que não é real, para que você desfoque daquilo que é real. Toda essa tática é maligna, satânica, diabólica, é a arte dele. Ele é o criador dessa arte, chamada mentira, para que você desfoque daquilo que é verdadeiro, que é Deus Pai, como nós vimos o pensamento dele, que é Jesus, que ele mesmo diz: eu sou a verdade, e que é o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vimos aqui o posicionamento deles. Da adição, né, meu filho? Queridos, então, Jesus chama o diabo de mentiroso. Mentiroso. O diabo, ele é mentiroso e pai da mentira. Jesus vai dizer: toda vez que ele fala uma mentira, ele fala do que é próprio dele. Ele está falando de algo que é peculiar dele, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Nunca se firmou na verdade. Nunca. Deus é a verdade, Jesus é a verdade, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele nunca se firmou na verdade. Nunca. A arte dele é mentir. Ele é mentiroso, assim como aquele sinédrio. E quem está por trás de cada mentira é Satanás, é o diabo. Grandes ou pequenas, sempre é o diabo que está pelo meio. Sempre. O pecado da mentira, ele é pernicioso, porque nos espanta às vezes a perversão sexual. E nós lutamos e combatemos contra a perversão sexual. E muitas pessoas levam a sério, literalmente, o ódio contra a perversão sexual, que não só odeiam a prática da perversão sexual, que odeiam até as pessoas que praticam. Eu não vou mentir, eu chego às vezes, que Deus me perdoe, mas eu chego a ter ódio de ladrões, eu chego a ter ódio de assassinos injustos, eu tenho ódio de estupradores, eu tenho ódio de pedófilos, eu tenho ódio de raças malignas, de alguns tipos de criminosos, né? Eu não tenho ódio de traficantes, eu não tenho ódio de algumas outras classes aí, mas tem classes que realmente dá ódio em qualquer ser humano que tem uma boa consciência. Mas observe o que a Bíblia diz para a gente terminar. Apocalipse 22, versículo 15: ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras. Agora observe o que é falado sobre a mentira: e qualquer que ama e comete a mentira. Para observar: qualquer que ama e comete a mentira. Não é só quem comete, quem pratica a mentira, quem ama também. Porque há pessoas que infelizmente amam a perversão sexual, mas por amor a Jesus renunciam, por mais que é uma prática que essas pessoas amam. Um exemplo é a homossexualidade. Quantas pessoas que amam a prática da homossexualidade porque são gays,
mas decidem renunciar à prática por amor a Jesus. E essas pessoas não serão condenadas ao inferno, porque elas renunciam por amor a Jesus. Por mais que elas amem aquela prática, elas largaram, deixaram aquele amor e trouxeram todo para Jesus e lutam contra aquele sentimento de amor homoafetivo para amarem Jesus. E o trisal, quadrisal, por mais que seja heterossexual, ou poliamor, ou relacionamentos sem ligação por casamento, amor livre, né, meu filho, que fala? Relacionamento aberto. Quantas pessoas que amam isso, mas quando o amor delas vem para Jesus, elas decidem abandonar esse amor e renunciam a isso por amor a Jesus. Por mais que o coração ainda deseje, por mais que a carne ainda deseje, elas decidem renunciar a isso, sacrificar isso, por isso se torna um sacrifício, porque elas amam aquela prática. A natureza humana caída ama, talvez, aquela prática, mas elas renunciam por amor a Jesus. Quantas pessoas até amam se vingar? Porque às vezes fazer justiça com as próprias mãos é até crime no nosso país. Não pode, né? Vingança é crime. Uma coisa é defesa, como é que fala? Legítima defesa, outra coisa é vingança. E fazer justiça com as próprias mãos não é permitido, mas tem gente que ama. E toda vez que alguém pisava no calo, pisava no pé, sentava o dedo e matava mesmo. Não é porque era ruim. Que eu digo era perder o matador, mas é porque, se você for ver os casos que ele falava, cada um tinha um motivo por que ele matava. As pessoas só põem que ele era um bichão que matava todo mundo, mas procura os motivos. Ele tinha motivo para matar. Ele achava um motivo para matar e ponto final. Era assim que ele vivia. E ele amava aquilo, mas um dia ele conheceu Jesus e decidiu renunciar aquilo por amor a Jesus. Por amor a Jesus. Morreu. Porque como Jesus disse, aquele que mata a espada, morre também a espada. Um dia a conta chegou para ele e chegou. Mas ele já havia até abandonado a vida de matar as pessoas por amor a Jesus. Ele amava se vingar, mas ele abandonou isso. E se realmente ele estava contrito a Cristo, um dia nós encontraremos ele lá na glória. Paulo matava, prendia, fazia justiça com as próprias mãos, renunciou a esse amor que ele tinha por amor a Jesus. E Paulo está salvo. Agora, quem ama a mentira não precisa praticar. Basta a pessoa amar a mentira que ela vai para o inferno. E ela vai estar fora do reino de Deus, porque amar a mentira é amar ao diabo, que é mentiroso e pai da mentira. Porque quem ama a mentira, ama quando alguém é injustiçado, por mais que não é ela que está fazendo aquela injustiça. Ela ama quando a injustiça prevalece. Ela ama quando a mentira prevalece. Ela ama quando a falsidade prevalece. Ela ama quando o mentiroso vence. Quem ama a mentira é tão pecador quanto quem pratica mentira. Por isso devemos ter cuidado com o pecado da mentira e levar ele mais a sério. Levamos muito a sério e devemos a questão da perversão sexual. Levamos muito a sério. E aí tem lá, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E parece que santificação é só questão de roupa. É só questão de lascívia, é só questão de luxúria, é só questão de prostituição, é só questão disso e daquilo, e as pessoas vão abandonando, mas se esquece da mentira. E a Bíblia não fala que quem ama esses outros pecados vai estar no inferno. Basta você parar de praticar, se arrepender, pedir que Jesus te perdoa e lute contra esse amor que você tem, seja pela prostituição, seja por homicídio, seja por aquilo. Mas se você ama a mentira ela deve ser odiada por qualquer cristão. Porque a mentira e o diabo é pai e filha. Se você ama a mentira, você ama o diabo. Seja ela mínima, para você se livrar de um probleminha, como eu sempre digo aqui.
Aquela mentirinha que a pessoa pergunta: ah, eu bati lá na sua porta. Ah, não estava lá não, estava em casa nessa hora não. Ama e pratica ao mesmo tempo. É os dois casos. Ama e pratica. Não existe esse negócio de mentira convencional. Se você vai ser exposto quando você falar a verdade, se você vai ser envergonhado quando você falar a verdade, não faça. Pense antes de fazer qualquer ação, para que quando aquilo vier à tona, você não precise mentir, para você passar. Pense antes. É isso que é a verdade. O benefício de andar na verdade é isso. Você pensa antes, não, porque eu não vou mentir lá na frente e eu não quero passar pela vergonha de ter que confessar isso aqui, de ter que admitir isso aqui. Eu não vou inventar mentira para cobrir isso aqui. Então não faça. Por isso quem ama e pratica mentira vai ficar de fora daquela cidade de Deus. Vai ficar de fora do céu. A mentira ela deve ser odiada. As pessoas odeiam grupos de pecadores. As pessoas, principalmente os crentes, eles odeiam determinados pecados e chegam a direcionar esse ódio a pecadores. Agora, a mentira é que deve ser odiada. A mentira. O único mentiroso que devemos odiar é o diabo. Os mentirosos que estão em carne e osso, a gente não pode odiar, não devemos até amar, é o que Jesus manda. Mas a mentira é uma prática abominável e devemos odiá-la, desprezá-la completamente. Ser uma prática completamente desprezível para nós, se quisermos um dia entrar na cidade, na Nova Jerusalém pelas portas. Porque o crente que se veste igual crente, porque crente tem modo para se vestir realmente, crente que renuncia à prostituição, crente que renuncia à perversão sexual, crente que vive uma vida de oração, de jejum, de busca, mas se mente, seja pouquinho ou muito, se mente pequenas mentiras, esse crente vai para o inferno, junto com qualquer outro pecador que ele acha que é muito pecador. Mentira. Observe que a grande arma do diabo, ele sempre vai criar mentiras. Ele achava que isso aqui era um trunfo contra a ressurreição de Jesus Cristo. Você vê que ele não inventa nenhum outro pecado. É mentira. Tem a avareza também de dar dinheiro lá para os soldados aceitarem aquele dinheiro ali por avareza, mas o que prevalece é a mentira. Por mentira eles entregou a Jesus, por mentira eles mentiram para Pilatos, mentiram para a multidão e agora mentiram de novo, depois da ressurreição. A mentira, ela é a arma principal do diabo. É o trunfo dele. É o ás que ele sempre tem na manga. E os filhos do diabo também sempre usarão desse ás. É o que eles têm de melhor. É o carro, aquele carro tanque mesmo, é o blindadão deles. É aquela escopeta, é aquela metralhadora, é a mentira. É a arma mais poderosa de Satanás, é a mentira. Então, queridos, o que eu quero hoje é que nós abandonemos toda e qualquer prática da mentira, da falsificação, do ludibriar, porque são facetas. Calvino ele achava e ele acreditava, e quem sou eu para julgar o pensamento de Calvino? Eu sou um anão diante, teologicamente, eu sou um pouco anão literalmente no tamanho, mas eu não sei qual era a estatura de Calvino, mas eu sou um anão teologicamente diante de Calvino. Eu sou um anão. Mas ele achava que o pecado principal era a idolatria. Era o pecado principal do ser humano. E é o pecado maior. É o que ele acreditava. Ele até disse que o nosso coração, o coração do homem, é uma fábrica de ídolos. É assim que ele acredita. E muitos teólogos acreditam nisso. Mas, assim como Jesus acentua que o diabo ele é pai da mentira, na minha humilde concepção e observação, a mentira é o principal pecado que o ser humano pratica. Por que a idolatria é pecado? Porque é uma falsa
religação com Deus Pai Criador, com a divindade. É uma falsa religação. Aqueles ídolos de imagem, de escultura, seja de Maria, seja da Igreja Católica Romana, seja da Umbanda, seja de qual for a religião, de Buda, aqueles ídolos, aquelas imagens de escultura, não religam nada a ninguém. O problema está nessa mentira da religação, nessa conexão que as pessoas sentem ao se relacionar com os ídolos. Lembra que eu falei do ludibrio, do engano, da magia, do desfoque, para que a pessoa diz que o problema do ídolo é o demônio que está por trás dele, enganando a pessoa, dando uma falsa espiritualidade, dando a ela falsas experiências, falsas sensações, falsas emoções, falsa paz. Não tem nada a ver com Deus, Pai Criador. Jesus diz: aquele que adora o Pai, adora em espírito e em verdade, não aqui, não em Jerusalém, em qualquer lugar. E o contato para com o Pai é somente por meio de Jesus, que é a verdade. É você e Deus, Deus e você. É você e Deus, a matéria-prima que Deus quer para nos relacionarmos com Ele é cada um de nós mesmos. Não precisa de nada, nada. É a fé, por meio da fé. Fé. Mas o diabo ele vai distorcer, porque ele é mentiroso. Então o problema da idolatria é a mentira que o diabo usa. É a falsidade, da falsa religião, das falsas experiências espirituais por meio de um ídolo. Não é o ídolo em si que é o problema. O problema é o que tem por trás, igual a Bíblia vai dizer. Aqueles que sacrificam aos ídolos, na verdade, é aos demônios que essas pessoas sacrificam. Está escrito na Bíblia isso, na palavra. Então a mentira, queridos, deve ser abominada por nós. Eu já menti várias vezes. Antes de pregar aqui, eu estava me arrependendo diante de Deus e pedindo ao Senhor perdão por cada mentira que eu já proferi. Seja para sair de uma situação constrangedora, seja para não admitir uma coisa, ou sabendo que eu não queria fazer uma coisa e meter uma mentira lá na hora e joguei. Tudo isso é pecado e vai nos condenar ao inferno se não abandonarmos. E vai nos levar ao inferno. Não permitirá que entremos na cidade pela porta. Quando diz seguir a paz com todos e a santificação, em primeiro lugar é o abandono da mentira, a santificação. Em primeiro lugar, primeiríssimo lugar. Para manter a paz, os diplomatas mentem. Problema dos diplomatas. A paz ela deve ser mantida igual Lutero dizia. Paz se possível, a verdade é a qualquer preço. Paz, se for possível ter paz, mas a verdade ela vai obedecer a verdade com força. Se for possível ter paz, nós teremos paz. Mas mentir eu não vou para a gente ter paz. Eu vou falar a verdade. Então, que hoje abandonemos toda e qualquer prática da mentira. Toda e qualquer. Não é só mentiras destrutivas, porque não existe mentira construtiva. É mentira do diabo. Às vezes a pessoa fala, mas falar a verdade às vezes dói, falar a verdade vai destruir, mas é melhor. Se a verdade destruir alguma coisa, é porque Deus queria que aquilo fosse destruído. Porque está sendo construído algo melhor, maior e conforme a vontade de Deus. Porque a verdade sempre é a vontade de Deus. A verdade sempre será a vontade de Deus. O encobrimento dela, a mentira, a manipulação sempre será a vontade do diabo. E contrária à vontade de Deus. Em qualquer assunto. Mas a verdade vai destruir aquele casamento. Deixa de destruir. Fale a verdade. Diga a verdade. Sempre. Mas se eu falar a verdade para minha esposa, vai acabar o meu relacionamento. Fale a verdade. Se acabar, acabou. Era a vontade de Deus. Se eu falar a verdade para o meu marido, se eu falar a verdade para minha mãe, para meu pai, se eu falar a verdade, vai acabar essa relação, essa amizade, essa empresa, esse isso, esse aquilo. Deixa acabar. Fale a verdade. Viva a verdade. Deixa. Aquilo que foi destruído pela verdade, na verdade está sendo destruído pela vontade soberana de Deus. É assim que tem que ser. É assim que tem que ser. É o contrário de que algum filósofo por aí diz que o mundo é um baile de máscara. Eu fiquei com vergonha porque o tempo todo estava com o meu rosto à mostra.
Jesus o tempo todo ficou com o rosto à mostra. Nunca usou uma máscara. Esse filósofo já está mentindo, porque em algum momento, com certeza, ele botou uma máscara assim. Jesus é que nunca usou. E ele não se envergonha disso. Caminhando, no último dia dele, ele disse: eu sou a verdade. Com orgulho, sem nenhuma vergonha. Eu sou a verdade. Então não tenha vergonha de ser sincero, de ser verdadeiro, não grosseiro. Tem diferença. Mas verdadeiro. Ser quem você é em Cristo. Com seus erros, com seus defeitos, com suas falhas. Admitindo quem você é, mas sempre prezando pela verdade. Amém? Abandonando a mentira. Porque quem ama não precisa nem praticar. Só de amar a mentira não vai entrar na cidade pela porta. Só de amar a mentira não entrará na cidade de Deus. Ama e pratica. Não é escrito isso com nenhum outro pecado. Nem o briguento, os cães. Nem os feiticeiros. Tem gente que ama a feitiçaria, abandonou por amor a Cristo. Tem gente que recorria à feitiçaria para destruir um adversário e amava fazer isso. Mas conheceu Cristo e abandonou, e às vezes dá até aquela vontade, fala: rapaz, eu receber a força, rogava uma praga para essa pessoa, fazer uma reza tão desgramada que essa pessoa ia se acabar. Mas não faz por amor a Cristo, não pratica aquilo. Igual Balaão foi para amaldiçoar, mas não praticou. Mas amava a feitiçaria lá brava, mas não praticou. E a Bíblia não fala que quem ama a feitiçaria vai para o inferno, nem vai entrar. Pode até amar, só não pode praticar. Agora a mentira é um problema. Não é só não praticar. Quem ama e pratica a mentira vai ficar de fora. Ama e pratica. Possamos observar que, para mim, na minha humilde concepção, esse é o maior pecado. O maior. Assim, perdoável. É óbvio que tem os imperdoáveis. Isso aí é pecado para a morte. Eu digo dos pecados que não é para a morte. A mentira é um pecado grotesco, grandioso e, para mim, o maior. Que devemos ter muitíssimo cuidado. Porque às vezes mentimos para os nossos filhos. Parece uma coisinha boba, né? Não, a pessoa morreu. E a gente fala: não, fulano não morreu, não. Fulano foi viajar. Tudo bem, não foi nenhuma mentira, realmente. A pessoa viajou para Deus, viajou para a eternidade. Mas falar que não morreu, tem que falar, morreu é uma palavra muito forte para você no momento. Você não tem compreensão do que significa a morte. Mais tarde você vai entender. Mas vamos pensar assim: fulano descansou no Senhor. Fulana descansou no Senhor. Tudo bem? Deus chamou fulano, Deus chamou fulano. Morrer ainda é uma palavra muito forte. Deixa isso para você pensar mais tarde. Se tiver mais velho, você vai entender o que significa isso. No momento, não fala a mentira não, fala a verdade. Fala sempre a verdade, porque o problema da mentira é esse. Você fala essa besteirinha que parece uma besteirinha, e é isso que vai te levar para o inferno. Fica de pé. Quem fala a verdade não merece castigo. Quem fala a verdade não merece castigo. É a Bíblia quem diz, né? Quem fala a verdade manifesta a justiça, que está escrito. Então, queridos, que possamos sempre prezar pela verdade. E há perdão, sim, em Jesus, para todo mentiroso, menos para o diabo, é claro. Ele foi além da conta dele, mentiu demais. Ele inventou já essa arte da mentira. Eu acredito que talvez até antes da crucificação, quem sabe, mas o arrependimento é gerado por Deus e a prova cabal, Deus não ia dar arrependimento para o diabo. Mas se de alguma forma, como ele gerou mentira, quem sabe ele gerasse e recorresse a Jesus e implorasse perdão, até antes da crucificação, talvez ele fosse até perdoado. Mas ele foi além demais com as mentiras dele, esperou Jesus morrer, por causa de mentiras, usou a tática dele da mentira para levar Jesus à crucificação, e depois de Jesus ressuscitado, ele vendo que o checkmate dele já estava batido, ainda foi inventar de continuar mentindo. Então ele é um mentiroso quanto mais. E aí, tem jeito para ele não. Mas se nós já mentimos, eu já menti, eu assumo. Mas eu te pedi perdão, Senhor, mais uma vez. Eu odeio a mentira, confesso, detesto a mentira. Mas já fiz. Algumas vezes convencionalmente. Como a gente sempre gosta de chamar. Eu acredito que todo mundo aqui já fez, todo mundo que está assistindo já fez, né? Mesmo quando criança, pega aquele copo, quebrou, não foi eu não, mãe. Não foi eu não. Você fez isso um dia, eu peguei o isqueiro,
rapidamente, eu não tive como apagar. O que eu fiz? Corri, saí do quarto, fechei a porta, coloquei o isqueiro lá na sala e fui lá pro fundo brincar e disfarçar que eu estava brincando de pedra. De pedrinha com buraco. Meu tio viu a fumaça, tio Petrônio, viu a fumaça, correu, apagou o fogo e jogou água, apagou o fogo lá dentro do quarto, já estava um fogareiro de todo tamanho. Aí minha avó e minha mãe, as duas, com o cinto na mão para bater em quem fez aqui. Falei, Jesus, amado, e agora? Eu pequeno. E eu falei, não foi eu não. E os meninos, tudo que realmente não foram eles, fui eu. E todo mundo, não foi eu não, tio, não foi eu não, vó, não foi eu não, não foi eu não, não foi eu, meu irmão, não foi eu não, mãe. E ele era o mais apontão, mas nesse dia fui eu. Mas aí ele falou, foi eu não, mamãe, realmente não foi você não? Aí meu tio, igual Salomão, falou, é o seguinte, vem todo mundo aqui, os meninos tudo, que eu vou cheirar a mão de vocês. Quem foi, eu vou estar com a mão cheirando a fumaça. Aí quando tiraram minha mão, pronto, a prova do crime. Minha mão estava... A mão de ninguém estava perdendo a fumaça, só a minha. Acabar que nem me bateram, porque não era hábito meu fazer aquilo, mas eu menti. Minha mãe só me aconselhou a nunca mais mentir. E ele também disse que eu falo a verdade, entendeu? Porque você falou, agora você assumiu. Precisou a gente cheirar sua mão para ver que foi você que fez isso. Aí eu expliquei que foi a lãzinha, que eu achei interessante. Eu quis queimar a lãzinha, não queria queimar o colchão, queimar o carro, queria queimar a lã, mas o fogo espalhou demais, eu não tive como conter, sair dentro do quarto. Deixou o pau quebrando. Então eu já fiz isso, mesmo na infância, todos nós já fizemos. Então, possamos pedir perdão ao Senhor, se arrepender, porque é um pecado, mesmo inocentemente, é terrível. Né? Então, devemos abandonar. Estou lutando ali com o rapazinho para abandonar de vez a mentira também. E estou trabalhando com ele para ele abandonar a mentira, porque é um pecado terrível. Possamos fechar seus olhos nesse momento. Peça ao Senhor que venha te conceder arrependimento e que o Espírito Santo te guie a essa palavra, a você saber que a mentira é um pecado, ter convicção disso, ser convencido disso, porque quem nos convence do pecado é o Espírito Santo, para que você tenha um temor do Senhor e não minta nas situações que exigirem que você minta. Saiba que é o diabo querendo você para o lado dele. E você vai dizer não quando você fala a verdade. Bondoso Deus, humildemente eu peço, perdoa-nos, ó Pai. Eu sei que não merecemos o perdão, mas em nome de Jesus, humildemente eu peço, nos perdoa por todas as vezes que recorremos ao refúgio da mentira, igual eu já fiz mesmo criança. E sem muita noção das consequências, eu recorri já ao refúgio da mentira, que será varrido pelo fogo do Senhor naquele grande dia do juízo. Ó Pai, perdoa-me, perdoa meus irmãos e irmãs. Ó Pai, pelo amor de Jesus Cristo, pelo poder do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que o Senhor nos perdoar. Pai, por Tua graça, nos ajuda, Senhor, a partir de hoje, a vivermos sempre na verdade, vivendo na verdade, Senhor, falando a verdade sempre, para a Tua honra e para a Tua glória, Pai, porque aqueles que amam e praticam a mentira, eles serão condenados a viver uma vida fora da cidade santa e na perdição eterna, junto com o diabo, que é o mentiroso principal e o criador da mentira. Ele será lançado no lago de fogo e enxofre, assim também todos os mentirosos. Quem ama e pratica a mentira irá para lá. Nos dê graça, Senhor, para discernirmos e que o Teu Espírito Santo nos guie sempre em toda a verdade para a Tua glória. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o problema de amar e praticar a mentira é que o Sinédrio praticou a mentira. Os homens guardas que viram Jesus ressuscitar, mas mentiram, praticaram a mentira. Mas quem deu ouvido aos guardas mentirosos e deu ouvido ao Sinédrio e continuou essa mentira, amou a mentira. Esse é o problema de amar a mentira, porque você vai ecoar junto com a voz dos mentirosos. Não é você que praticou, não foi você que inventou, mas você ama
Então ore para que Deus te guie sempre na verdade. Porque na mesma Jerusalém que os guardas mentiram, Pedro pregou a verdade pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo iluminou 3.000 pessoas naquele momento. Que aquela era a verdade de Deus contra a mentira pregada pelos guardas e pelo Sinédrio. E eles se entregaram a Cristo naquela noite, naquela manhã, naquela madrugada, naquele momento, no dia de Pentecostes. Então que oremos sempre para que o Espírito Santo nos guie em toda a verdade, para que não sejamos do grupo nem dos praticantes, nem dos amantes da mentira, porque ambos serão condenados. Amém? Faz assim com sua mão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Assim seja. o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, Assim seja. a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco, Assim seja. seja com todos os nossos irmãos e irmãs espalhados sobre toda a face da terra. E nós dizemos: Amém. que o Senhor te abençoe e te guarde, Amém. que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, Amém. que o Senhor tenha misericórdia de ti, Amém. que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. As palmas louvam ao Senhor Jesus Cristo. Nosso está encerrado em nome de Deus. Abençoe todos vocês que nos acompanharam. Deus abençoe Gildenália, Zete, Carlos. Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus.